Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br. Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Vocês perceberam a vinheta diferente no início? É porque, de fato, esse episódio é especial. Estamos aqui hoje para comemorar o mês do orgulho LGBTQIA+. Isso mesmo. Junho é o mês da visibilidade lésbica, gay, bi, transgênero, travesti, queer, intersexual, assexual, não binária e outras identidades relacionadas. Esse é um momento de celebração, mas também uma oportunidade para conscientizar todos sobre a importância do combate à homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, entre outros tipos de violência. Com esse episódio, a gente quer contribuir para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, com mais respeito a todos, todas e todes, independentemente da orientação sexual ou identidade de gênero. Hoje apresentamos então um bate-papo com 3 artistas LGBTQIA+, do nosso sertão: Nando Lemos, Horaci e Xande Magalhães. Nessa conversa, a gente celebra as suas trajetórias, apresenta suas referências artísticas e conta, é claro, com dicas culturais. Então, bora nessa! Primeiro, eu queria agradecer vocês. Esse episódio é um episódio especial em referência ao mês do orgulho LGBTQIA+, né, que é comemorado agora em junho, mês da diversidade. A gente do podcast Calumbi achou super importante fazer esse episódio, porque apesar de ter pessoas LGBT na equipe, né, como Nando, a gente, enquanto apresentadoras, né, eu e Karen, nós não somos. E aí, através de uma rede de podcasts LGBT, eles estão fazendo um chamado para pessoas de podcast que não têm apresentadores LGBT fazer esse convite para outras pessoas participarem nesse mês, para dar visibilidade. Então, eu meio que atendi esse chamado. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente assim, para os nossos ouvintes. Quem vocês são, como vocês se identificam, o que vocês fazem hoje? Então, eu sou Nando Lemos, sou artista, né, mais voltado para o campo do teatro, pedagogo e falando de gênero, né, eu me identifico como homem, né, homem cis, gay. Olá, eu sou Alexandre Magalhães, conhecido como Xande Magalhães, tenho 31 anos, sou professor, bailarino, coreógrafo e instrutor fit dance, sou preto e me identifico como homem cis gay. Eu sou Horaci, sou uma preta travesti de 21 anos de idade. É importante falar que a minha idade e a minha existência, né, enquanto esses 21 anos de estrada. Sou artista visual, cantora, atriz, e desenvolvo trabalhos com audiovisual e fotografia e performance. E sou microempreendedora de um brechó online chamado Usa em Serena. Atualmente eu tenho estudado e cursado o curso de licenciatura em teatro, estou licencianda, e é isso. Então, gente, assim, para iniciar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de cada um. Quando vocês se descobriram artistas? Eu queria que vocês falassem isso e já engatassem um pouco falando sobre a trajetória de cada um, desde esse dia que vocês se descobriram artistas até hoje. O que vocês estão fazendo aí no campo das artes? Eu me percebo artista desde sempre, né? Desde criança, fazendo teatro no quintal de casa, com os colegas,
depois na adolescência na escola, mas eu começo a trabalhar mais profissionalmente em 1994. Sou velho, gente. Em 1994, eu entro no primeiro grupo de teatro, que na época chamava Los Atrasados, né? E foi o primeiro grupo que eu, enfim, viajei com apresentação. Na época eu tinha 13, 14 anos. Foi um desafio muito grande para mim na época, porque essa questão de gênero e sexualidade para mim ainda era uma coisa muito confusa, normal pela idade, né? Principalmente falando de um contexto, né, da década de 90 e tudo mais, para uma criança do interior, da periferia. E eu tive que, no primeiro espetáculo que eu fiz, eu fazia um papel de mulher. Então, isso, para mim, foi muito difícil na época e marcou muito o início, porque foi um desafio. Enfim, com vergonha de apresentar em lugares que teriam conhecidos e que depois fariam chacota e etc. Mas, enfim, foi bem tranquilo. Antes de começar a fazer teatro, eu já fazia arte em casa, né? Minha mãe é uma artista, né? Ela pinta em tecido e ela, uma boa parte da nossa vida familiar, minha mãe contribuiu com a renda familiar vendendo artesanato, né? Então ela fazia artesanato de palha de milho, fazia flores, enfim, ela fazia bolo de aniversário e sempre deixou eu ajudá-la, aqueles bolos bem decorados. E aí também eu tive essa influência no campo das artes visuais. Também tive uma influência muito grande, assim, que para mim foi muito importante, tanto no campo das artes cênicas quanto nas artes visuais, foi a vivência com manifestações culturais, né, populares. Minha tia, irmã do meu pai, ela organizava reisado, tia Marizinha, né, que já faleceu. Ela organizava reisado, corrida de argolinha, e foi com ela que eu tive o meu primeiro contato, assim, para produzir figurino, porque, tipo, eu tinha 10, 11 anos e a gente ajudava ela a fazer estandarte com lantejoula, fazer a roupa das rainhas de papel crepom, enfim, a gente fazia toda o figurino das rainhas e dos meninos que iam correr na corrida de argolinha. Então, desde de criança eu tive essa influência, né, no bom sentido da palavra, essa influência artístico-cultural. E aí, depois que eu passei a fazer parte de um grupo de teatro, viajei, eu começo a fazer espetáculos mais profissionalmente, mas eu vim realmente me perceber artista, profissional, quando eu começo a fazer palhaço, que é quando eu ganho o meu primeiro cachê significativo, assim, né? É isso, e depois eu começo a fazer curso, né? Fiz a primeira oficina de teatro em 99, depois fiz outro em 2000, fiz vários, né? Participei de festivais, depois percebo que gosto também de escrever espetáculos para que sejam encenados, e aí começo a escrever também, e é isso, essa é um pouco de minha trajetória, assim. É o grande Enquanto faz tudo, né, Nando? mulher, a gente tem que fazer tudo. Xande, conta pra gente. Eu me descobri artista quando eu assistia a televisão em 96, que via o Jacaré, né? E lá na Gera Samba, que é a primeira formação do El Chan, e via também o Michael Jackson. E em 2000 eu entrei num grupo de dança chamado PIEP, que era o programa que tinha lá no Pilar, quando eu vim morar aqui na Bahia. E em 2000 eu frequentava o PIEP, eu era da natação e descobri que tinha uma sala de dança e perguntei à professora se eu podia fazer as aulas. Só que minha mãe não sabia que eu estava na dança, ela sabia da natação. E ela só descobriu no Dia das Mães, quando eu cheguei, convidei, né? A gente tinha que convidar as mães para poder ir prestigiar a gente. E quando chegou lá, minha mãe achou que eu ia nadar e eu tava na quadra apresentando. Eu era o único menino da coreografia daquele ano e tinha mais ou menos umas 35 a 40 mulheres, meninas, né? Dançando comigo. Eu era o único menino do grupo.
naquele ano. Nossa, foi incrível. Em 2002, eu comecei a trabalhar profissionalmente. Eu, com 12 anos, estava dançando numa banda. Eu era bailarino e coreógrafo. Eu, com 12 anos, eu paro assim, meu Deus, eu com 12 anos, eu não tinha noção de nada. E arrasava, eu achava que estava arrasando ali, não tinha noção nenhuma de balé, só de dança. E foi meu primeiro contato, assim, profissionalmente falando, né? Eu tinha 12 anos e dancei no Jonas e os Dominados. Meu primeiro cachê também, como o Nando falou, foi bem significativo, assim, eu fiquei muito feliz. E naquela época, tipo, R$ 50 era muito dinheiro para uma criança de 12 anos, né? Eu fazia milhões de coisas. Em 2007 eu vim morar aqui em Senhor do Bonfim e fui agraciado, graças a Deus, a entrar no balé Sacramentinas. Tive o primeiro contato com o balé clássico na minha vida. Eu, já com 17 anos, tive a oportunidade de fazer o balé lá com a Cíntia e tô até hoje, graças a Deus. Já tem 15 anos que nós estamos juntos. Eu entrei como aluno e hoje, né, sou funcionário dela e me desenvolvi. Participei de vários concursos de dança. Dentro do trabalho na Sacramentinas, eu também desenvolvi o projeto da quadrilha junina, de 2010 até 2016. Foi uns trabalhos, nossa, incríveis, acontecia com os alunos do terceiro ano do ensino médio. E viajamos bastante para Salvador, para Camaçari, para Petrolina, Juazeiro, fazendo apresentações. E também não podemos esquecer da abertura, né, dos festejos juninos aqui da nossa cidade. Há muito tempo, né, a gente faz parte dessa tradição. Também trabalho com o pessoal da Força Jovem, da Igara, o pessoal da Pastoral, né, da Pastoral da Juventude, e me fizeram o convite e há 5 anos eu faço parte da quadrilha junina Força Jovem. E em 2017 eu me desafiei ainda mais. Eu fiz o teste para ser instrutor fit dance e passei, né, lá em Petrolina. E hoje, além de ser professor, bailarino e coreógrafo, eu também sou instrutor fit dance. Hoje, eu também tenho uma formação de educação física, na verdade, estou engatado no último semestre, no sétimo semestre, mas espero em Deus que eu consiga concluir essa formação, né, para poder eu dar outros segmentos na minha vida. É, eu, essa pergunta é muito fascinante, assim, porque faz com que a gente volte a certos lugares, né? E eu me pego muito, até nostálgica, ao ver, assim, que a minha trajetória artística, ela começa no momento onde a doença e a cura se encontram dentro de mim e fora, enfim, em algum lugar aí do mundo, do universo, enfim. Onde a doença e a cura se encontram, e aí eu escrevo, eu começo a escrever. E aí todo o meu processo artístico, né, que eu chamo de arte, ele vai ser uma tentativa incessante de vômito. É, recentemente eu participei de um documentário, uma websérie documental, e um dos episódios foi sobre mim, e aí eu explico, né, que artisticamente o que eu faço é vomitar, com perdão de quem vai ouvir da palavra escatológica, mas é justamente isso, essa pulsão do meu corpo de expelir algo que não me fez bem, ou de pôr para fora algo que eu preciso ver, entender, enfim, é um processo mesmo de expelir, ou de tentar entender certas coisas. E aí eu começo desde criança escrevendo. E a escrita me foi muito berço de cura e de escuta que eu não tive não por um processo vitimizador e tudo mais, mas mais por um não entendimento nem de si, e aí logo se eu não me entendo, o outro não vai me entender, né? Enfim. O meu processo artístico ele foi muito tardio, porque não era algo que estava muito perto ali da minha família, do meu berço familiar, e isso não foi algo que foi tão potencializado assim. E aí eu começo a produzir artisticamente no teatro já no ensino médio, eu acredito que no segundo ano do ensino médio.
onde foi o processo de vômito, ele foi mais forte, assim, essa necessidade de pôr para fora algo que me incomodava. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu começo a produzir e escrever. E aí, as escritas eu tinha vontade de trazer para um campo imagético. E aí, onde eu sou atravessada pela visualidade com a professora Uzila Cedrais, que me ajudou muito nesse lugar de construção de corpo, seja um corpo cênico, teatral, ou um corpo que seja visual, com cenário, maquiagem, enfim, tudo isso. E aí são processos que vão sendo atravessados, inicialmente pela escrita e por esses desejos de pôr para fora algo, ou de dizer algo, enfim, com outros processos, que aí vem visualidade, vem teatro e vem tudo isso, né? Aí esse processo ele vai sendo desencadeado até que eu chego no terceiro ano do ensino médio e nas escolas públicas, né, haviam os projetos estruturantes. Esses projetos eram uma forma da escola buscar, reconhecer e potencializar o trabalho artístico dos alunos, né? Então, projetos como o AVE, que era o Artes Visuais Estudantis, tal, enfim, diversos outros que aí iam para o campo da literatura, artes visuais, teatro, dança, música, enfim. No terceiro ano do ensino médio, eu competi com um texto que escrevi sobre transfobia e todos esses crimes de ódio. Foi logo lá no auge da época de Dandara dos Santos, a travesti que foi morta no Ceará, né? Não sei se todos conhecem. E aí esse processo foi muito íntimo meu e eu escrevi e atuei. Nando, inclusive, me ajudou nesse processo. Foi assim que a gente conheceu também. E aí eu ganhei com esse texto na escola e na regional, com as cidades aqui vizinhas, né? E aí depois eu entro no curso de licenciatura em teatro, onde o processo com o teatro ele é mais íntimo, e é uma forma de potencializar a escrita novamente, porque aí eu vou me adentrar em ramos de dramaturgia, e aí na visualidade e maquiagem, enfim. E aí tudo isso é uma trama. Eu não consigo muito te dizer datas específicas, mas é um processo. E hoje eu estou me potencializando mais com relação ao campo das artes visuais, inclusive com o audiovisual, né? Então, vídeos performance, enfim, que inclusive tem no canal do YouTube, já fazendo uma publi. Quem quiser ver, tem um vídeo, uma produção minha recente, que fiz que dá para ver um pouco do que eu faço, seja o canto, o texto ou a visualidade como um todo, assim. O meu canal tá escrito Horaci, eu só acho que digitar, ou senão você digita o nome do vídeo, né, que se chama Feitiço para Ser uma Boa Mãe. Eu passei por um processo na faculdade onde eu precisei trancar o curso para trabalhar. E aí eu estou nesse processo de trancamento. Ainda estou lá, cursei 3 semestres e tranquei o curso por questão de trabalho, né? Enfim, questões muito pessoais, assim, que tem a ver com a arte no sentido financeiro da coisa, né? E também com processos como, já que a temática é LGBT, né? A gente sabe que existem processos de trabalho, de emprego que, enquanto um corpo preto travesti, você não vê, né? Você não entra numa prefeitura ou num lugar assim, você vai encontrar uma pessoa como o meu corpo lhe atendendo. Isso é muito difícil, muito complicado. Enfim, esses atravessamentos com relação ao emprego me fizeram também trancar o curso, né? Mas eu sigo aí produzindo como microempreendedora, numa tentativa de sobreviver, porque a faculdade até meio que estava como um empecilho de trabalho, porque era à tarde, sabe? Eu achei massa, Horaci, que você falou sobre os programas estruturantes, né? E eles são tão importantes para a nossa região, para a Bahia de forma geral, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desses programas para dar visibilidade a novos artistas da nossa cidade, da nossa região, e em especial para artistas LGBT, que talvez de outra forma não conseguissem se viabilizar, né? Porque muitas vezes não tem dentro de casa esse apoio. Então, num programa como esse, tem um reconhecimento da escola, de ver semelhantes, né? Enquanto produz sua arte, eu acho que já é um estímulo muito positivo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, é um pouco do meu campo de pesquisa, né? Que é o lugar da arte na educação. E eu tenho me dedicado a entender esse processo, né, de perceber qual o lugar da arte na educação desde a graduação. E
eu sou fruto, quando eu falo de fruto, eu falo artisticamente falando, né, de um festival de teatro estudantil, né, que foi nesse festival que uma pessoa que já fazia teatro profissionalmente em Bonfim me viu e me convidou para fazer parte do grupo. Em 1994, eu participei de um festival de teatro estudantil, né, que foi idealizado por Cidélia Araújo, né, dentre outros artistas da época, né, que, enfim, que faziam teatro com ela. E esse festival de teatro estudantil foi muito importante para meu desenvolvimento, inclusive social, né, em todos os aspectos, político, social, cultural, né, na construção da cidadania. E aí eu venho buscando referências e entender como a arte contribui, né? Como a arte tem contribuído no decorrer da sua história para a formação de pessoas, para além do artístico, né? E agora, no mestrado, eu estou me propondo a pesquisar esses festivais que para mim foram muito importantes. A pesquisa, para falar desses festivais, eu preciso também, enfim, dou uma pesquisada e uma analisada nos resultados obtidos pelos programas estruturantes, né? Do ponto de vista de contribuir para inserção de novos artistas, é fantástico e é muito importante a presença desses programas, sem falar que também incentiva a plateia, né? Trabalha a formação de plateia. Falando das artes cênicas, a gente tem a presença da plateia, né? Como um elemento. E o programa estruturante, ele, de certa forma, contribui muito para a formação de plateia, né? O contato com a arte é libertador, né? É libertador. O que eu percebo no decorrer da história da educação, enfim, e na minha experiência como professor, é que realmente é um lugar importante, né? A arte promove essa articulação e essa libertação. Percebo que os adolescentes, né, LGBTs, encontram um grupo que aceita melhor. E, enfim, e a gente sabe, né, que as pessoas LGBTs, elas elas precisam de uma válvula, né? Principalmente no momento em quando isso ainda não é possível via à tona, ainda, eu vou usar bem o popular, o armário ainda é bem rígido, né? A gente precisa estar dentro do armário. E a arte é uma válvula de escape. E a escola, né, quando a gente está longe dos olhares da mãe, do pai, quando esses são repressores, a, a escola é um momento fantástico para isso. E unido à arte, né? Enfim, isso potencializa ainda mais. Tem questões que a escola precisa aprender a lidar para abraçar melhor esses programas e esses projetos, né, que envolvem a arte. O que é que eu digo com isso? É porque, assim, do ponto de vista pedagógico, um programa artístico na escola, ele também está contribuindo para a formação, para a educação daquelas pessoas. E, assim, do ponto de vista pedagógico, é meio frustrante, sei lá, é meio, sei lá, você ter alunos e alunas num palco mostrando coisas que passam um tempo estudando, memorizando música, memorizando poesia, memorizando cenas e depois descem do palco e vão para a sala fazer uma prova para serem avaliados. E isso, do ponto de vista pedagógico, isso ainda precisa ser melhor compreendido. O que você acha, Horaci, enquanto participante desse programa? Nega, deixa eu te dizer. Eu concordo com muito do que Nando falou, porém, eu acho que a escola, ela pode ser esse espaço de uma abertura maior para essa pessoa estar se reconhecendo, um fortalecimento mesmo, até emocional, né? Porque a arte é um berço. A escola pode ser esse lugar sim, desde que haja uma formação para professores para atender esse público LGBT jovem, sabe? Desde que as discussões de sexualidade não sejam algo que sejam cobridas de um pudor, desde que sexualidade não seja falar sobre erotismo para as crianças. Sexualidade não é falar sobre isso, é falar sobre todo um compilado emocional, físico e social. É falar sobre saúde, é falar sobre educação, é falar sobre temas transversais como a arte, por exemplo, sabe? Desde que haja uma formação para esses profissionais. Porque, por exemplo, a minha experiência na escola, eu juro que eu acho que seria muito mais fácil se eu tivesse
me descoberto em outro lugar, de outra forma, de formas alternativas, porque a escola, para mim, foi um lugar oposto a isso. A arte, ela foi na escola, né, o que eu produzi, e o que me potencializou para produzir, aí está uma diferença, entende? Foi o ódio, foi a mágoa, foi a vontade de estar viva, foi gritos de socorro, porque eu não era escutado dentro, entendeu? Então, como é que a escola vai lidar com o meu corpo, entende? Como é que a escola vai olhar para uma pessoa, para uma aluna que está se descobrindo travesti e vai dizer: você pode ser o que você quer aqui, porque existe a escola, existe a formação para professores, que na maioria das vezes os professores não sabem lidar, pelo menos na minha época, eu não sei como é que estão agora as políticas para isso, para a formação de professores e tudo mais. Falando de uma pessoa que estuda arte e participou desses projetos, o que houve para mim foi gritos de socorro e não um aprendizado gradativo do que é fazer arte, um aprendizado que fosse sistematizado, porque, por exemplo, na maioria das vezes, professoras minhas usavam a arte como uma forma de não como tema transversal de ensino, você consegue entender? Usava a arte como se fosse uma forma de mostra pública de produção, mas não algo que, porque assim, eu participei dos projetos, né? Enquanto uma aluna, naquela época, eu sentava para estudar, eu buscava referência. Então, existe um processo de pesquisa por trás da arte como tema transversal. É isso que eu falo. Você vai estudar algo, você vai estudar história para poder fazer aquilo. Você vai estudar seu corpo físico. Então, aí já entra um trabalho físico. O corpo está ali em movimento, em atividade física. Existe um trabalho que é de pesquisa mental, enfim. E existe toda uma doação para para esse aluno desenvolver um trabalho artístico ali dentro, entende? Então, na minha época, falando sobre mim, da minha individualidade, os professores eles não estavam muito abertos a esse campo. A arte ela funcionava como um detalhe, não como um tema transversal de ensino e de aprendizado, por exemplo. Eu acho super interessante as observações de vocês para a gente não romantizar, né, a educação, e não romantizar esses programas estruturantes também. Xande queria dar uma contribuição, né? Apertou bem em cima de um calo, né? Eu fui monitor durante 2, 3 anos aqui numa escola, na escola estadual, né? Escola de modelo, aqui, né? Do Bonfim. Eu fui também um dos pioneiros, né? Quando o FACE foi lançado em 2007, 2008, se eu não me engano. Eu era aluno do ensino médio do Colégio Modelo e fui convidado a fazer a abertura do evento, não representando o colégio, mas sim montando um grupo de bailarinos, né, da sociedade para fazer essa abertura do evento. E eu lembro que eu já fazia parte do Balé Sacramentinas e eu não me aceitava em relação a algumas piadinhas que eu sofria na época, né? Em 2007 não era bullying a palavra, mas era chacota, né? A gente usava mais isso. E eu lembro que eu travava e eu falava assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essa abertura, eu não vou conseguir montar nada, porque quando eu ver aquela multidão, eu vou estacionar, não vou fazer nada. E para mim ali foi um pontapé inicial, porque foi dentro do projeto, desses projetos estruturantes, que eu consegui me desenvolver. Em 2015, eu fui convidado a ser jurado interno do evento, do Dance, no caso, né? Eu fui jurado Dance durante 2, 3 anos também. E eu tinha uma parceria com a Proexilar, Eusilar. E a gente conversava muito sobre isso, sobre essa temática de a cultura e o ensino, né? A gente trabalhava uma linguagem com eles no auditório e realmente acontecia outra linguagem dentro da sala de aula. Mas, e eu tenho certeza que, como o Nando está nessa pesquisa, eu vou ter a oportunidade de sentar e conversar com ele para entender mais esse pensamento dele, né, da cultura não ser ligada com o ensino, como é que se diz, o metódico, né? O português, matemática, o geografia, química, física, e tem que existir essa junção, tecnicamente falando, né? Gente, a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês
Quais são as suas principais influências LGBTQIA+, artistas, né? Artistas que vocês veem e se reconhecem, seja em Bonfim, na nossa região, seja no Brasil, seja no mundo, pessoas que vocês olham, acreditam no trabalho e querem seguir nessa mesma direção, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas referências para a gente. Com certeza, eu posso ditar Nando como uma referência. Sempre admirei, tive uma convivência muito boa com Nando. Eu conheci Nando há muitos anos atrás e a gente conversava muito e eu tive uma convivência e eu sempre percebi o respeito que Nando teve desde o início com a sociedade. E eu sempre me espelhei nisso, esse cuidado também que ele passa, né? Ele quanto pedagogo. E é isso. Eu sempre tive Nando como uma referência. Tem um Pablo Vittar, claro. Eu, quanto bailarino, artista, eu sinto uma potência. Ela tem uma voz que grita, né? Também por respeito. Tenho Daniela Mercury, tem uma representatividade muito forte no meio, na nossa classe LGBT. São tantos nomes que a gente fica assim, que a gente fica, né? Meu Deus, quem falar e quem pensar. É, aqui em Senhor do Bonfim, eu me espelho, né? Muito em Nando também, eu já ia falar sobre ele, porque enquanto artista e educador, é uma pessoa que eu vejo de perto, eu acompanho de perto as construções, os ideais, a forma de entender o mundo, de se pensar, de observar, de ouvir. Ah, eu gosto muito, eu admiro muito o trabalho de Jesus Calumbi, que é uma irmã minha, aqui em Senhor do Bonfim, que está no curso de licenciatura em teatro, produzindo muito aí coisas, imagens belíssimas, falando desse corpo em trânsito, preta travesti, bicha travesti, enfim. É uma referência para mim porque é um lugar sensível onde eu me encontro e vejo. Ela não é uma artista bonfinense, mas ela está aqui em Bonfim já há um tempo, morando e estudando. Num campo maior, assim, Brasil, em todos, né, nos outros lugares. Petrolina, que é um lugar que eu fico muito, tem diversas referências lá, mas uma referência que eu gostaria de citar muito aqui é Kilauea, que é uma cantora e rapper muito, muito maravilhosa, que é uma irmã minha, e Luiz Marcelo, que é uma referência mesmo, assim, artística, enquanto artista visual e performer. Ele traz o conceito de ebó performer, que é justamente esse performer que vai pensar o mundo a partir de uma cosmovisão. Para quem não sabe o que é cosmovisão, é entender o mundo a partir de uma ótica energética e espiritual. E principalmente atrelada à espiritualidade Banto, Nagô e Yorubá, enfim. E aí é um artista assim que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e assim, se eu já era encantada pelo trabalho, eu fiquei ainda mais. E tem artistas que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a Castel Vitorino brasileiro. O Instagram dela é Castiel Vitorino, que ela é mestranda em psicologia pela PUC de São Paulo. E ela é uma artista visual que ela é incrível, assim. Ela já foi para diversos lugares da Europa com obras artísticas e performances dela, sabe? Ela vai pensar o corpo flor, que é justamente esse corpo sagrado travesti, sabe? Então ela vai pensar a energia das ervas, o trato com as ervas, e ela vai propor uma cura, que é uma cura do racismo, atrelada às questões de gênero, que é justamente pensar essa cura que vai partir de uma referência ancestral, de um trabalho ancestral, tanto na arte quanto no trabalho de psicologia dela. E aí, cantoras como Linda Quebrada, Lineker, são referências para mim muito grandes de pessoas e de formas de ser e de se ver enquanto ser no mundo, sabe? Essa permissão do seu corpo, de você se ver e se permitir, enfim. A Linda Quebrada, ela vai pensar o gênero muito nessa perspectiva de travestilidade enquanto possibilidade, sabe? E a Linda Quebrada vai pensar uma potência que eu acredito que é muito maior, que é o amor, a afetividade, sabe? Quem é que ama uma travesti? Quem é que ama? Quem é que se relaciona? Enfim, ela vai pensar o amor e a sensibilidade emocional desses corpos.
E são essas referências, assim, que eu amo, sou apaixonado e consumo todos os dias. Gente, meu Deus. Primeiro eu queria agradecer, não agradecer, mas externalizar assim minha emoção. Eu tô aqui quase chorando. Minha emoção assim de ter essa representatividade em pessoas que são tão importantes. E para dizer assim que em nenhum momento eu me coloco nesse lugar de exemplo. Nos espaços que eu procuro ocupar com a emoção, né? Com o que eu sou. Eu costumo dizer que eu sou o mesmo na frente dando aula, eu sou a mesma pessoa que está em casa sentado na mesa com meus pais, com meu esposo, eu sou a mesma pessoa em todos os campos. E é isso. E só queria dizer assim que Horaci, Xande, né? Xande, a gente se conhece há bem mais tempo e a gente teve muitos momentos especiais, assim, de troca, de vivências. E ouvir isso dessas duas pessoas, eu só gostaria de dizer assim que foi uma troca, sabe? Sempre foi uma troca. Eu vejo o Xande, enfim, não é uma rasgação de seda, eu vejo o Xande como uma pessoa muito batalhadora, sabe? Tipo, no lugar que está, né? Esse corpo no balé clássico, enfim, numa escola potência, potencialmente preenchida pela elite bonfinense, e essa resistência, esse símbolo de resistência, né? Desse corpo que está ali presente, se afirmando e se reafirmando, e buscando o seu lugar mesmo. Horaci, para mim, é uma figura que me ensina o tempo todo. Tem um tempo já que a gente se conhece e a gente tem muita experiência junto. Enfim, em vários aspectos, né? Então, eu tô meio estremecido, mas vou buscar responder a pergunta. Tenho várias referências, né? Várias referências. Eu acredito assim que eu sou um pouco uma construção das pessoas que eu experimentei vivenciar, né? Eu venho acumulando as experiências e trazendo para mim, né? Como exemplo, como forma de rever meus conceitos, de estudar novamente, de dar uns passos para trás para poder ver onde foi que eu deixei a bola cair. Mas, enfim, tenho várias referências, né? Aqui em Senhor do Bonfim, por exemplo, um grupo que na década de 80 e 90 deu a cara a tapa aqui em Bonfim, né? Um grupo composto por travestis, mulheres trans, né? O grupo Mutarte. Para mim, elas foram muito, muito importantes para minha formação, né? E minha aproximação com uma delas, né? Que é Jaqueline Muricy, artisticamente para mim foi muito importante, né? E aí, assim, eu tenho algumas figuras que eu acho que eu acho não, acredito que estão sendo importantes, né? Gloria Groover, Lineker, a própria RuPaul, né? Enfim, que tá lá nos Estados Unidos dando a cara a tapa, né? Claro, tem várias críticas a algumas posturas, mas está lá fazendo frente, né, dando visibilidade a muitas manas aí que vivem da arte da drag queen e que tem hoje essa linguagem artística como sustento de vida. E RuPaul tem levado muitas pessoas, inclusive aqui da América Latina, para um cenário mundial, né, dessa arte. Eu vou complementar a lista, gente. Tem Herbert, a gente pode citar. A gente pode citar É, Dudu, que é parceiro de todos vocês também aí, né? Sempre muito importante essa figura também na é, dança, no teatro. isso, Dudu para mim também é uma figura, né, que é bem importante, né? Enfim, inclusive até o nome dele estava aqui para eu falar, mas eu tomei um choque aí de emoção que eu tirei o olho do papel. Mas Dudu para mim é importante porque Dudu para mim eu não sei se a gente tem uma relação de pai e filho, a gente morou junto, então a gente é muito cúmplice,
né? A gente é muito cúmplice, é uma pessoa que eu amo muito, 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 muito mesmo. E artisticamente é uma explosão de talento, né, gente? Já não deixa eu falar o nome do Dudu, senão ele vai me dar um murro também. O Nando morou com o Dudu, eu morei com o Dudu. Foi uma pessoa que me incentivou desde sempre também a nunca desistir dos meus sonhos e sempre correr atrás do que é meu. Então, tudo que eu sou e que eu tenho hoje também eu devo muito a ele, por ele nunca ter desistido de mim. Quando eu tomei coragem de tomar meu rumo, de sair de casa, foi ele que abriu as portas da casa dele e me ensinou muita coisa mesmo. Ele realmente, Paulinho também, Dinho, era um trio, né? Parada Dura, e eu sempre estava ali próximo a eles e foram vivências incríveis mesmo. Obrigado, Nando, por ter tocado, colocado essa sementinha e ter despertado essa fala dentro de mim. Tinha uma coisa muito especial em Paulinho, que é o artista, né? Era um artista incrível, mas também um militante, né? De levar a pauta mais para o sentido da militância, e isso acho que foi muito importante para Bonfim, assim, desde a escola, Paulinho, com esses movimentos, levava a pauta, né? E isso tem que ser lembrado, sempre nesses espaços. Podemos seguir, sem choradeira? Gente, eu queria que vocês falassem sobre suas perspectivas. Assim, a gente está vivendo um momento muito difícil no país, nas artes em especial também. E só que eu queria falar sobre planos, desejos, aspirações. Eu acho que a gente tem que jogar para o universo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês estão fazendo hoje e o que vocês estão planejando aí para um futuro. Hoje eu estou na sala de aula, né, como professor, como educador. Estou estudante também no curso de mestrado. Minha maior perspectiva mesmo é buscar contribuir através, principalmente pela linha de pesquisa, enfim, para contribuir com a formação das pessoas que venham a ler o meu trabalho, né? Eu tô transitando entre alguns eixos, né? O ensino de arte, a formação docente, as narrativas de vida, as questões de gênero, né? E são sobre esses aspectos que eu tenho uma perspectiva de entender mais, para contribuir mais, para que a gente possa, enfim, ajudar pessoas, principalmente professores, a é, aprenderem a lidar ou compreenderem como lidar com as diferenças, enfim. E é isso, e sonho muito, assim, eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito otimista, muito para frente, e sonho muito mesmo, assim, e aí é meio que um apelo, né, que nós, enquanto pessoas LGBTs, QIA+, possamos entender que nós somos uma classe única. Quando eu falo, né, que eu digo eu sou um homem cis, eu não estou me isentando da dor da mulher trans, né? Um homem cis gay tem muito mais passabilidade. E eu percebo que é importante a gente entender essa questão de gênero, até para a gente saber de onde a gente vai falar, né? E aí eu entendo que para uma travesti, para uma mulher trans, é muito mais dura a vida, né? E a realidade. E quando se fala de uma mulher trans, uma travesti preta, a dor é muito maior, né? Enfim, aí o meu desejo, o meu apelo é que nós, LGBT, QIA+, que a gente possa nos tornarmos uma única voz, né? Eu acredito que nos falta isso, essa irmandade, né? Para que a gente possa fazer um enfrentamento, né? Porque a gente está vivendo uma época de meio que uma ditadura religiosa, né? Uma negação dos LGBTs, enfim, por uma parte da sociedade, e que a gente precisa levantar a voz, né? E essa voz tem que ser única, tem que ser unida. É isso. Então, basicamente um mês, né? Eu cheguei do Pará, eu tomei uma atitude, fiz uma escolha no final do ano passado de, de realizar um sonho, né? Para quem não sabe, eu sou paraense,
fui para minha cidade natal para realizar um sonho de vivenciar a minha cultura, a minha família, e acabei indo numa hora não tão boa por conta da pandemia. Eu tive que retornar, fiquei psicologicamente abalado, e aí voltei há um mês. Estou trabalhando no balé Cintia Ramos com fit dance. Na verdade, estou dando somente aulas de fit dance. Sou personal dance também, faço aula particular e trabalho no Estúdio Bamberg, e comecei agora em Campo Formoso, na Sabatilha 35. Futuramente, né, eu quero retomar todas as minhas atividades do que eu já fazia, que é o balé clássico. Eu também estou participando de um curso, né, de formação da LBO, que é de Salvador, né, o método LBO, e a gente está com um projeto de lançar um grupo independente aqui em Senhor do Bonfim. Estamos em conversação, né, sentando, fazendo algumas reuniões para colocar em prática, não deixar só no papel, porque na verdade esse sonho já é antigo, né, dos componentes, né, do grupo. A gente convidou 8 pessoas. Jéssica Vitorino tomou a iniciativa de fazer esse grupo, fizemos alguns convites e estamos em conversa, em reuniões. E complementando a frase de Nando, realmente a nossa classe ela precisa estar mais conectada. Às vezes eu também sinto isso. Xande Magalhães, sou uma pessoa de muito fácil acesso. Então, a quem estiver ouvindo esse podcast, que sempre teve o sonho, o desejo de fazer parte de algum projeto comigo, que não tenha medo, não tenha vergonha, pode chegar, pode chamar no direct do Instagram, no Facebook. Se tiver algum desejo, algum sonho de fazer isso, pode chamar mesmo, que comigo não tem tempo ruim. Adri, o que eu tenho feito ultimamente é trabalho, né? Trabalho na minha loja, na Serena, produções e criações de design e conceito. Mas assim, artisticamente a gente está produzindo, eu e o meu marido, ele também é artista, a gente desenvolve muitos trabalhos visuais, e aí a gente está desenvolvendo uns projetos de trabalhos visuais, de vídeos performance, dos quais a gente pensa em lançar aí com o decorrer do tempo, para alguns editais também que vão sendo lançados. E basicamente isso, minhas projeções são de verdade, no sentido mais cru da palavra, estar viva e viva com qualidade de vida, sabe? Porque é como a gente até conversou antes da reunião começar, essa pandemia ela tá matando muita gente, né? Não dá para maquiar isso. Tá sendo muito grave, as pessoas estão ficando em casa, algumas pessoas estão perdendo emprego. Mas são coisas que eu sinceramente já entendia isso. O meu corpo já não foi uma surpresa, não foi um baque muito grande. A falta de emprego, buscar formas alternativas de se manter em pé, né? Enfim, mas estar viver com qualidade, né? Até como o Nando falou, né? Se para uma pessoa que é cis isso já é difícil, então imagina o atraso que isso não vai ser para uma pessoa trans e travesti, enfim. Isso causa uma certa preocupação, às vezes tira o sono, mas a gente vai tentando se apoiar em pessoas que trazem uma paz em situações, em lugares positivos, porque negatividade, assim, o mundo tá cheio, né? Então a gente vai buscar coisas que são positivas pra gente ir. Projeções de vida são essas, sabe, Adri? É ter um trabalho, uma forma de me manter, porque artisticamente, só a arte por si só, no meu caso, não tem tido um retorno, né? Eu espero que tenha, porque se tiver eu vou amar, vou achar muito, 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 muito bom. Mas um emprego, uma casa e coisas normais, são questões humanas mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu tenho direito e devo, sabe? Mereço, mais que mereço.
questões básicas. Então, sanidade mental, saúde física, integridade física, e é isso. Eu não sou, eu sou singela, eu sou uma moça singela. Eu queria que vocês se despedissem, primeiro fazendo as indicações, o dever de casa, né, que eu pedi, de pensar 2 filmes ou 2 séries que tenham como temática as questões da diversidade, ou tenham personagens marcantes, né, personagens LGBT marcantes, produtos que sejam significativos para vocês. Eu queria que vocês deixassem essa indicação para os nossos ouvintes acompanharem nesse mês da diversidade. E se despedissem, falando as redes sociais de vocês. Ponto. Então, primeiro eu vou fazer as indicações. Eu assisti recentemente, por indicação de uma amiga minha que é pesquisadora na área de gênero, e ela está pesquisando mulheres trans e travestis, o filme brasileiro Alice Júnior. É fantástico. Tem algumas críticas, mas é fantástico. São várias emoções de que uma menina trans, uma adolescente, passa, enfim, na sua vida, com a família e com a escola e etc. E uma outra indicação é Pose, né? Pose vai retratar a vida das mulheres trans e travestis na década de 70 e 80. É uma série fantástica. Enfim, e eu queria fazer também não uma homenagem, mas mandar um abraço, assim, bem afetuoso. E, tipo, são pessoas que a gente tá com as mãos, sabe? Dadas, né? Mesmo à distância, em alguns momentos. São pessoas que estão muito próximas a mim e que são muito importantes, né? Eu vou falar primeiro de meu irmão, Márcio, né? Que é gay, é 1 ano e meio mais velho que eu. E para mim é um exemplo de vida, de fortaleza, de resistência, de resiliência. Agradecer a Herbert, meu amor, né, o amor da minha vida. Nós estamos caminhando para um relacionamento de 10 anos. Delson e Dudu, que são 2 xodós meus, assim. Um abraço bem apertado para Peu, um grande amigo de todas as horas, que enfim, está aí também contribuindo com a pesquisa em gênero, ao companheiro dele, né, o esposo dele, Diego, que também tem sido muito importante estar com a gente. Mandar um beijo para Santiago, grande artista, uma figura fantástica, né, que tem muito a ensinar e contribuir aí para o mundo, né, esposo de Horaci. Bruno Matias, um beijo para Brunete, em memória a Paulinho, né? Paulinho, a gente morou junto muito tempo, a gente trabalhou junto na mesma cidade, enfim, a gente teve uma vivência grandiosa, né? De aprendizado, de briga, né? Como irmãos, a gente brigava, mas a gente tinha um amor muito forte entre nós. Enfim, falando de humor, né? Vamos parar um pouquinho de melancolia. Nas redes sociais vocês me encontram, principalmente no Insta e no TikTok, que é onde eu tenho conseguido mostrar um pouco do meu trabalho enquanto humorista, né? @nandolemos.ator, né? Eu tenho conquistado um público bacana, né? Que vem me seguindo e me incentivando. Depois que eu comecei a trabalhar com uma personagem chamada Alda, uma figura muito engraçada. Eu me divirto muito com a Alda. E falar para os espectadores aí das redes, né, que a pedido, né, já tem um tempo que tem uma galera pedindo para eu trazer Dona Menina, né, que foi uma personagem criada para um espetáculo e que, por onde ela viajou, ela deixou uma marca. E as pessoas me pedem nas redes sociais para eu trazer Dona Menina de volta. E Dona Menina está voltando e em breve ela vai estar aí também contribuindo para dar leveza, né? O humor, a alegria faz a gente, mesmo diante das durezas da vida, a gente consegue passar com mais leveza. E é isso. Um beijo, um abraço bem afetuoso para todos os ouvintes do podcast Calumbi. Eu quero começar agradecendo também, Adriana, ao convite,
de fazer parte desse episódio, né, do podcast Calumbi. Quero deixar também minha saudação a todos os meus amigos LGBTs, que eu tenho praticamente a mesma lista de Nando, né? E a todos aqueles que sempre tiveram aquela admiração, aquele respeito, aquele cuidado, aquele carinho também. Fica aqui meu abraço. Eu tenho um filme que ele é recém lançado, né? Que é Minha Mãe é uma Peça 3, que eu assisti e eu chorei do início ao fim. Parece que eu senti que eu queria fazer essa vivência, essa mesma vivência, né, do Juliano, né, que é o filho de Dona Hermínia, do nosso saudoso Paulo, né, que veio a falecer agora, recente, com esse vírus maldito. E esse filme me emocionou muito, pelo contexto, mas me tocou muito na passagem do casamento, né, do Juliano. Eu acho que eu sonho um dia casar e eu espero que seja magnífico, assim, também incrível, que nem foi o casamento dele. O outro filme é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que foi indicação do meu amigo Zezinho, e eu fiquei também encantado e também passei por isso, né? Porque minha mãe é uma mãe super protetora, com certeza ela vai ouvir esse podcast. E foi um filme também que mexeu muito comigo, emocionalmente falando. Fala de um menino, né, cego, Leonardo, e da sua mãe super protetora. E chega um coleguinha novo na escola, Gabriel, e aí ele se apaixona por ele. E aí eu não vou contar tanto não, porque senão vocês vão perder a graça, não vão ficar tão curiosos para poder assistir. Vocês me encontram no Instagram, Xande, com Y, ponto Magalhães 123. No Facebook é Alexandre Magalhães. Então, eu quero agradecer a oportunidade pelo, né, o podcast Calumbi ter me convidado. Quero agradecer a esse encontro com você, Adriana, com os meninos Xande, Nando. Estou bem feliz mesmo, assim, e se sentindo bem honrada. Muito obrigado aos ouvintes que estão aqui, que liberaram um pouco do espaço da sua vida para escutar, né, as histórias e as vivências e tudo isso dessas bichas aqui. Isso é muito importante, né? Esse espaço também de escuta. O dever de casa eu fiz. Eu já ia indicar o filme, a série, na verdade, por todo o enredo que acontece, a forma e o que é falado naquela série, né? Também indico um filme chamado Moonlight, que é um filme, ele é bem recente, ele vai falar muito sobre o processo do corpo gay preto, né? Principalmente o corpo gay preto nas periferias. Para quem é gay, principalmente, assim, é um filme que traz um teor emocional muito bom, mas um enredo muito bonito, assim. E em terceiro plano eu indico uma série chamada La Veneno. Essa série, ela, para quem ficou na dúvida entre os termos travesti e mulheres trans, eu indico assistir tanto La Veneno quanto Pose, porque enquanto Pose vai falar mais do corpos de mulheres trans e transexuais, La Veneno vai mostrar de fato a travestilidade, né? É uma série latina, com atrizes latinas e o elenco também. O elenco e toda a produção, a maioria da produção, na verdade, das pessoas da produção, composto por travestis e transexuais latinas. Enfim, é uma série que eu indico muito. Minhas redes sociais, né? Minha rede social pessoal, euhoraci, @euhoraci. Lá vocês vão encontrar um pouco do que eu tenho escrito, do que eu tenho botado para fora, do que eu tenho pesquisado e das minhas empresas, né, com minhas do meu marido. Usem Serena, @usem Serena e @Serena Patuá, que é uma loja onde a gente desenvolve acessórios e, enfim, peças conceituais com trabalho com ervas e todo um cuidado também energético. Eu quero agradecer e também mandar um abraço muito grande para Herbert, que é um pai para mim, ele e Nando, enfim. É, quero mandar um abraço para o amor da minha vida também, porque eu tenho esse direito, viu, Nando? Para Santiago, para Delson e Dudu, que são pessoas que, enfim, atravessaram a minha história, a minha vida, assim, de uma forma
surreal. E trazem cura, né? E trazem uma forma de dizer, olha, você vai conseguir, não deixa abalar não, porque se você for deixar se abalar, querida, aí, enfim, levantam, sabe? E trazem esperança. Quero mandar um abraço para a família também do meu boy, que são pessoas que me acolheram de uma forma muito individual, muito pessoal, que, enfim, mandar um beijo para minha sogra, que é minha melhor amiga, querida. Ô, gente, muito obrigada. Eu achei lindo vocês terminarem falando sobre a rede de afeto, né? Porque no final das contas é sobre isso, usar essa expressão que já é um chavão. Mas é isso, né? A gente está no mês da visibilidade LGBTQIA+, e essa rede de afeto é fundamental para vocês existirem e resistirem, né? Então, achei linda essa fala de vocês. Muito obrigada pela participação. Olha que encontro cheio de luz, né? Fica aqui o convite para todos vocês buscarem esses artistas incríveis nas redes sociais. Bora valorizar a arte sertaneja e bora valorizar a arte LGBTQIA+. E para finalizar, também quero deixar as redes sociais do nosso programa. Para você que não sabe, a gente tá no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. E também aproveita para espalhar esse episódio aos 4 ventos. O podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer e o Google Podcasts. E agora eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!